Imagina só a cena. Um detetive tentando resolver um crime, mas a principal testemunha não consegue falar. Parece impossível, né? Pois é, bem-vindos ao mundo da pediatria. É exatamente esse o desafio que a gente vai explorar hoje, onde cada caso é um quebra-cabeça de altíssimo risco que precisa ser montado. Essa é a pergunta de $1 milhão, a questão central que todo pediatra encara todo santo dia. E a resposta, bom, ela raramente vem em palavras. Ela está escondida nas entrelinhas, sabe? No tipo de choro, na temperatura da pele, no que o exame físico revela. É um trabalho minucioso de observação e pura dedução. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos vestir o jaleco desses detetives médicos por um momento. A ideia é abrir alguns arquivos de casos reais, olhar as pistas peça por peça e entender como os diagnósticos são construídos quando cada segundo conta. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. E a nossa primeira investigação começa com um sintoma que parece super simples, mas que, na verdade, é um dos mais complexos e traiçoeiros da pediatria: a febre. E olha só, este slide já mostra de cara a regra número 1 na investigação da febre. A idade é a pista mais crucial de todas. Temos aqui 2 casos. À primeira vista, eles parecem bem parecidos, né? 2 bebês com febre, mas que aparentam estar bem. Só que a decisão médica para cada um é radicalmente oposta. Para o recém-nascido de 18 dias, uma febre de 38,2 é um sinal de alerta máximo. Já para o bebê de 4 meses, uma febre até mais alta é tratada de um jeito bem mais conservador. A grande pergunta é, por que essa diferença toda? A resposta está na fragilidade. Pensa assim, o sistema imunológico de um recém-nascido é como uma fortaleza ainda em construção, com os muros baixos. Uma infecção bacteriana, que numa criança mais velha talvez nem fizesse cócegas, nele pode se espalhar de forma devastadora, em questão de horas. Por isso, o protocolo não pode esperar. É uma ação preventiva, super agressiva, internação na hora, coleta de tudo que é amostra possível e o início de antibióticos potentes antes mesmo de saber o que é. Simplesmente não existe margem para erro. Agora, no caso do bebê mais velho, o cenário já muda completamente. Aqui, a gente entra no território do que os médicos chamam de febre sem sinais localizatórios. O sistema de defesa da criança já é bem mais robusto, a investigação, claro, continua metódica, mas ela começa pelos suspeitos mais comuns, como uma infecção urinária. Se esse primeiro teste dá negativo, a chave vira a observação atenta. A abordagem é bem menos invasiva, mas a vigilância, essa continua exatamente a mesma. Certo, vamos para o nosso próximo arquivo. Dor abdominal. Essa é uma queixa que aparece o tempo todo no consultório, mas que esconde um desafio enorme. Como separar uma dor de barriga comum, sabe, de um sinal de alerta para algo muito, mas muito mais grave? A resposta está na busca incansável por sinais de alerta. E esta tabela aqui ilustra esse processo de pensamento de uma forma brilhante. Uma dor que os médicos chamam de funcional geralmente vem sozinha. Mas quando essa dor vem acompanhada de perda de peso, de palidez, ou se ela fica ali martelando num ponto específico e não vai embora, aí, meu amigo, os alarmes todos começam a soar. Essas são as pistas que apontam para uma causa orgânica, ou seja, existe uma doença física ali que precisa ser investigada para ontem. E isso nos leva a um quebra-cabeça simplesmente fascinante. Dá uma olhada nas pistas desse caso. Uma dor abdominal que já dura meses. Uma tosse que apareceu há pouco tempo. Perda de peso. A criança vem de uma área rural com pouco saneamento e, para fechar o pacote, essa imagem super estranha no raio-x do tórax. São sintomas de sistemas do corpo que, a princípio, não têm nada a ver um com o outro. Como é que um detetive conseguiria ligar todos esses pontos? A solução é um diagnóstico que, nossa, pouquíssima gente esperaria. A síndrome de Loeffler. E aqui está a genialidade da dedução. A dor de barriga e a tosse não são problemas separados. Na verdade, são 2 atos da mesma peça, sabe? E o ator principal é um parasita que está migrando pelo corpo da criança em diferentes estágios do seu ciclo de vida. E o culpado tem nome e sobrenome: Ascaris lumbricoides. É um verme. Primeiro, ele se instala no intestino e é isso que causa a dor. Depois, as suas larvas viajam pela corrente sanguínea e adivinha onde elas vão parar? Nos pulmões, provocando a tosse. Um caso clássico de trabalho de detetive que conectou pistas que pareciam totalmente aleatórias para encontrar uma única causa. Incrível! Bom, o próximo caso não é um mistério lento para ser resolvido com calma. Aqui é uma corrida contra o relógio. Em crianças pequenas, a desidratação é uma condição que pode ir de preocupante a fatal numa velocidade que é sinceramente assustadora.
E tudo começa com este número, menos 2 quilos. Um menino de 3 anos, que pesava 12 quilos, perdeu 2 quilos em pouquíssimos dias. Uma perda de peso brutal causada por diarreia e vômitos sem parar. E por que esse número é tão grave? Porque 2 quilos, para ele, significa uma perda de mais de 10% do peso corporal total. E na medicina, essa é a linha que separa a preocupação da emergência absoluta. É a definição de desidratação grave. E aí, o exame físico transforma os números em realidade. O corpo da criança está mostrando todos os sinais clássicos. A moleza, a letargia, os olhos bem fundos, o choro sem nenhuma lágrima, o pulso está fraquinho e o preenchimento capilar, aquele teste rápido de apertar a pele e ver quanto tempo a cor leva para voltar, está perigosamente lento. Cada um desses sinais é um grito de socorro do corpo. Nesse momento, não há tempo para hesitar. A equipe aciona o que eles chamam de Plano C, que é o protocolo de emergência para reidratação. E aqui, a velocidade é tudo. A primeira fase é uma infusão ultra rápida de soro para, literalmente, encher o tanque de novo, sabe? Restaurar o volume de sangue e garantir que ele chegue nos órgãos vitais. Só depois é que a velocidade diminui para reidratar o resto do corpo com mais calma. É um procedimento que, minuto a minuto, salva uma vida. Depois de analisar esses casos todos, um padrão começa a ficar bem claro, né? Existe um método, um plano de ação por trás desse trabalho de detetive médico. Então, quais são as regras fundamentais desse jogo? Basicamente, tudo pode ser resumido nestes princípios aqui. Primeiro, a idade do paciente muda todas as regras. Segundo, a história completa é vital. Tem que lembrar que a tosse pode ser a chave para entender a dor de barriga. Terceiro, sempre, mas sempre procurar por sinais de alerta. Eles que indicam quando a investigação precisa mudar de rumo. Quarto, o exame físico revela as provas que as palavras não contam. E por último, e talvez o mais importante, a curiosidade é a maior ferramenta de todas. Um bom detetive nunca para até o mistério estar resolvido. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Ver como esses médicos conseguem decifrar pistas silenciosas para salvar uma vida é um lembrete muito poderoso sobre a importância de prestar atenção, de olhar além do que é óbvio, de ouvir o que não está sendo dito em voz alta. A pergunta que fica no ar é: o que mais a gente poderia resolver no nosso dia a dia se aplicássemos esse mesmo nível de observação atenta e raciocínio cuidadoso aos problemas que nos cercam? Fica aí para pensar.